Graças a Deus, paz do Senhor para a igreja. Iniciamos um novo ano, um novo trimestre e graças a Deus continuamos na casa do Senhor e é motivo de agradecimento a Deus estarmos aqui mais um ano, iniciando também um trimestre. E eu gostaria de começar então fazendo como a gente sempre faz, que é orando. Então você também que nos assiste em casa nesta manhã, que nos está acompanhando também por meio dessa transmissão, convido a você a também orar conosco nesta hora. Iniciamos um ano novo, mas a graça de Deus continua conosco. Por isso então convido a igreja que está aqui a se colocar de pé para que juntos entremos em oração. Amém? Graças a Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esta rica oportunidade que temos, ó Senhor Jesus Cristo, de ter a liberdade de poder estudar a Tua Palavra, de ter um templo de portas abertas, Senhor Jesus Cristo, de ter a oportunidade de tirarmos um tempo, Senhor Jesus Cristo, para aprendermos e estudarmos a Tua Palavra, que é a verdade, que é a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, nos conduz neste estudo nesta manhã, nos dê entendimento, a sabedoria, Senhor Jesus Cristo, para aprendermos mais de Ti e assim solidificarmos a nossa fé. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos, ser conosco, Senhor, e também com todos aqueles que acompanham essa transmissão. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A igreja pode se assentar. Graças a Deus estamos, como eu já falei no início, mais um ano, mais um trimestre que iniciamos. Nessa ocasião, nós estaremos estudando um trimestre temático, diferente do que foi no trimestre passado, que foi um trimestre expositivo. Os irmãos lembram? No trimestre passado, nós estudamos o livro de Jó. Então, foi um trimestre expositivo. Esse trimestre diferente será um trimestre temático. E qual o tema que nós iremos estudar? O verdadeiro pentecostalismo. Então, você que está em casa também pode acompanhar. Nós vamos estudar sobre o verdadeiro pentecostalismo. E também faço menção que as revistas já se encontram aqui na igreja com a irmã Tenira. Você que ainda não tem a sua revista, pode procurar a irmã Tenira ali na portaria e também adquirir a sua revista. Bem, como nós falamos, nós estaremos estudando um trimestre temático e nós vamos estudar o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, o trimestre está dividido em 13 lições, que está dividida da seguinte forma. A primeira parte, nós podemos classificar o trimestre dividido em 4 grandes blocos. O primeiro bloco, que vai tratar a lição 1 e 2, nós vamos ver a pessoa do Espírito Santo e como ele atua no plano da redenção. Então, esse vai ser o primeiro bloco. Vai englobar as lições 1 e 2. Nós vamos estudar a pessoa do Espírito Santo, que é o que nós vamos estudar hoje, e também a atuação do Espírito Santo no plano da redenção no próximo domingo. Então, esse é o primeiro grande bloco. O segundo bloco, nós vamos estudar sobre as manifestações do Espírito Santo. Então nós vamos ver o batismo no Espírito Santo e a atualidade dos dons espirituais. Então, mais 2 lições. Então, no segundo bloco nós estaremos estudando isso. No terceiro e maior bloco, nós vamos estar falando sobre a atuação do Espírito Santo na vida cristã. E vai englobar das lições 5 até a lição de número 10. Então, a gente vai ver como o Espírito Santo age nas novas criaturas, nos salvos na pessoa de Jesus Cristo, a santificação,
comprometimento com a palavra, entre outros. E o último e grande bloco, que vai pegar das lições 11 a 13, que nós iremos estudar a atuação do Espírito Santo na obra da igreja. Então, nós teremos a urgência do discipulado e voltando os olhos para a bendita esperança e compromissados com a evangelização. Então, esses são os 4 grandes blocos que nós iremos estudar durante esse trimestre até o mês de março. Hoje, nós iremos estudar, como falei anteriormente, sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos ver, entre outras coisas, que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Nós veremos estudar nesta manhã que o Espírito Santo, ele é uma pessoa com vontade, e vamos estudar nesta manhã que o Espírito Santo é Deus. Então, esse será o foco da nossa lição nesta manhã. Mas antes da gente entrar efetivamente na lição, nós precisamos fazer uma abordagem aqui. Nós vamos estudar sobre pentecostalismo. E antes da gente entrar nesse tema, a gente precisa saber o que é ser pentecostal. Porque nós somos assembleianos, somos pentecostais, mas o que isso significa? O que quer dizer ser um pentecostal? Nós precisamos ter conhecimento e saber por que somos considerados pentecostais. Nós sabemos que existem diversas denominações, algumas denominações, elas são consideradas como cessacionistas. E o que vem a ser isso? Cessacionista. Cessacionista nada mais é do que aquelas denominações que acreditam que as manifestações do Espírito Santo ficaram restritas à Igreja dos Apóstolos, ou seja, ao início da igreja, à era dos apóstolos. Eles não defendem que a atuação do Espírito Santo permanece após o apostolado. Então nós temos dentre essas denominações os presbiterianos, os batistas, as igrejas de cunho tradicional. Nós, a contrário senso, nós acreditamos que as manifestações do Espírito Santo, sejam elas na manifestação do dom de línguas, ou seja, na glossolalia, na falar com o Espírito, ser batizado no Espírito Santo, que é falar em novas línguas, dons de cura, dons de mistério, profecia, revelações. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Isso nos caracteriza como pentecostais, mas mais do que isso, nós somos também caracterizados não somente por uma experiência com o Espírito Santo, mas pela doutrina bíblica da palavra de Deus. Ou seja, quando nós cremos que o Espírito Santo, ele continua atuando, nós estamos fazendo menção e lançando luz sobre a própria Escritura. Por quê? Porque os dons espirituais continuam sendo manifestos ao longo do tempo. Isso não quer dizer que nós somos melhores e nem piores do que aqueles que não são cessacionistas. Daqueles que são cessacionistas, por assim dizer, os batistas, os presbiterianos, nós não somos melhores e nem tampouco piores. Nós cremos de uma forma diferente. Isso não deixa de fazer de nós e dos presbiterianos, de nós e dos batistas, verdadeiros irmãos. Há muito tempo atrás, brincava-se de que batista e o presbiteriano não era irmão, era primo. Isso era uma brincadeira que tinha um certo tom pejorativo e que a gente não deve alimentar isso. Por quê? Porque a unidade da igreja, a igreja universal, ela será composta de presbiterianos, de batistas, de crentes da Universal, da Deus é Amor, da Adventista.
Ou seja, a igreja universal é aquela que é remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. Nós temos diferenças de pensamentos, porém o que nos une são os pilares do cristianismo. E quais são os pilares do cristianismo? Que Jesus Cristo é Deus encarnado, que Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados, que Jesus Cristo ressuscitou e que Jesus Cristo vai buscar a sua igreja. Esses são os pilares do cristianismo, e nisso não há diferenciação entre nós, entre os batistas e entre os presbiterianos, porque isso é que caracteriza o cristianismo. Portanto, nas coisas que são essenciais, nós temos que ter unidade. Nas coisas não essenciais, nós temos liberdade de pensamento. Mas em tudo nós temos que ter o amor. Eu não posso descaracterizar aquele que não pensa como eu, dizendo que ele não é meu irmão, porque nisso nós estamos transgredindo a própria palavra de Deus, que diz que Deus é amor e ninguém vê a Deus se não ama seu irmão. Então, acima de tudo, temos diferenças de pensamento, temos diferenças de teologias, mas não temos diferença da irmandade de Cristo no pensamento daquilo que é o cristianismo. Jesus Cristo veio ao mundo, se tornou Deus encarnado, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou e Jesus Cristo vai buscar a sua igreja. Portanto, isso é o que nos une, é o fundamento da fé cristã. Então, dito isto, nós somos pentecostais porque acreditamos e cremos com base nas Escrituras que os dons e as manifestações do Espírito Santo são atuais. E isso a gente vai ver ao longo de todo esse trimestre. Então, caracterizado isso, a gente pode entrar na nossa lição. Bem, vimos o que é ser pentecostal. Hoje nós já temos condições de defender aquilo que nós cremos. E é interessante também fazer menção que nós temos um livro chamado Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que eu acho que todo assembleano deveria pelo menos tomar conhecimento. Aqui está a base de tudo aquilo que a gente crê, de tudo aquilo que a gente professa como fé e como verdade, lastreado na palavra de Deus. Então, aqueles que não leram ainda, recomendo a leitura. Pois bem, então hoje nós iremos tratar sobre o Espírito Santo. O nosso texto áureo está em João, no capítulo 14, do versículo 16 a 18, e também o capítulo 26, do versículo 16 e 14. Então, você que está sem Bíblia, que nos acompanha pela transmissão, que está sem Bíblia não, que está sem revista, que nos acompanha pela transmissão, pode acompanhar também na Bíblia. Capítulo 14 do Evangelho de João, diz assim, 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Capítulo de número 20, ainda o versículo de número 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora João 16, versículo de número 14. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O nosso texto áureo está lastreado em Efésios 4:30, que assim diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Graças a Deus. Então, dito isto, nós vamos entrar no nosso tema da lição, que é o Espírito Santo.
Nós vamos ver, como eu falei, que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo faz parte da Trindade, que o Espírito Santo pode ser adorado, entre outras coisas. Então, antes da gente entrar efetivamente, a gente tem uma noção, às vezes equivocada, de que o Espírito Santo só começa a atuar a partir de Atos dos Apóstolos, quando acontece a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Isso não é uma realidade, porque o Espírito Santo sempre esteve atuante, tanto no Velho como no Novo Testamento. Logicamente que no Velho Testamento a atuação do Espírito Santo ela era restrita, porém não inexistente, ela sempre aconteceu. E nós podemos classificar a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento de duas formas características. Por exemplo, o Espírito Santo não era derramado sobre toda a carne. Havia agentes específicos de Deus. E esses agentes específicos de Deus poderiam ser classificados de duas formas. Primeiro, eram os obreiros de Deus. O que quer dizer isso? Obreiros de Deus. Eram pessoas designadas pelo próprio Deus para a realização de uma obra. Então, por exemplo, Moisés foi um obreiro de Deus. Ele recebeu a virtude do Espírito Santo para realizar uma determinada obra. Josué, outro obreiro de Deus. Os juízes, os irmãos lembram lá dos juízes? Sansão, Gideon, entre outros, eram obreiros de Deus, recebiam o Espírito Santo para a realização de uma determinada e específica obra. Então, esse era um dos agentes de Deus no Velho Testamento, um dos agentes do Espírito Santo no Velho Testamento, que atuava como obreiro de Deus. A outra forma que o Espírito Santo atuava no Velho Testamento era também considerado como os locutores de Deus, aqueles que recebiam a mensagem do Espírito Santo e passava para o povo de Israel. Então nós temos quem? Os profetas. Os profetas nunca falaram em nome próprio, eles sempre falaram em nome de Deus. Portanto, era a atuação do Espírito Santo por meio desses homens que a gente classifica como se fossem locutores de Deus, aqueles que davam voz à palavra de Deus, direcionando o querer de Deus no Antigo Testamento. Então a gente pode verificar que o Antigo Testamento também há e houve manifestações do Espírito Santo, porém de uma forma restrita e pessoal, não era de uma forma expandida, como acontece no cumprimento da profecia de Joel 2, no Ato dos Apóstolos, no dia de Pentecostes. A partir dali, a partir de Atos 2, cumprindo a profecia de Joel, que diz que todo espírito, toda carne teria condições de receber o Espírito Santo. A partir dali, então, há uma manifestação do Espírito Santo sobre toda a carne. Então, a partir desse momento, a partir da descida do Espírito Santo no Pentecoste, nós então temos o chamado derramamento do Espírito sobre toda a carne, sobre toda a língua, sobre toda a nação. Servos, servas, homens, velhos, crianças, todos cumprindo a profecia de Joel 2. Portanto, o Espírito Santo, ele sempre atuou de forma restrita no Antigo Testamento e de forma generalizada a partir da descida do Pentecoste. Então, a gente já viu as manifestações do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Então a gente precisa agora entrar efetivamente no tema da lição, que é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Então a gente pode começar dizendo o seguinte: o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E a gente precisa, antes de falar da pessoalidade do Espírito Santo, definir o que é uma pessoa. Existem diversos significados para pessoas, para a palavra pessoa. Então a gente chama, quando essas palavras têm diversos significados, a gente diz que é uma palavra equívoca, tem diversos significados. Por exemplo, pessoa no direito é tudo aquilo que exerce ou que tem possibilidade de exercer uma determinada vontade e cumprimento de obrigações. Então, o Estado do Rio de Janeiro é uma pessoa.
O Estado de Goiás é outra pessoa. A Petrobras é uma pessoa. Por quê? Ela é sujeita de direitos e de obrigações. Mas quando a gente fala de teologia, pessoa significa alguma coisa que tem existência própria. É uma entidade que sabe distinguir e que sabe diferenciar e se diferencia das demais. Então, o Espírito Santo é uma pessoa porque ela tem volição, ou seja, ela tem vontade, ela tem sentimento e ela tem autodeterminação. Então, isso caracteriza uma pessoa, e nós vamos ver à luz da palavra de Deus. Por que o Espírito Santo é uma pessoa? E nesse quesito eu vou precisar da ajuda dos irmãos e das irmãs em busca de textos bíblicos, para que a gente ganhe tempo e para que a gente esteja também em contato com as Escrituras. É sempre bom a gente ter contato com a Bíblia, contato físico, é importante. Eu gosto muito de tecnologia, gosto muito de ter o iPad, gosto muito de ter a Bíblia no celular, facilita, mas é importante a gente saber manusear a Bíblia. Então eu vou precisar que os irmãos me ajudem. Então, o Espírito Santo é uma pessoa porque ela pensa e intercede. Abra sua Bíblia comigo, lá no capítulo 8 de Romanos, nós vamos ler os versículos 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Os irmãos que acharem podem ler, eu vou ler depois aqui no microfone, exatamente para a pessoa que está em casa poder ouvir. Mas os irmãos que acharem podem ler, tá bom? Se não acharem, eu leio aqui. Eu já achei, então eu vou ler aqui para facilitar. Diz assim, Romanos 8, 26. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E mais, 27, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Ou seja, somente uma pessoa consegue interceder, somente uma pessoa consegue ter o sentimento de investigação, que é sondar os corações, e somente uma pessoa sabe orar e interceder. Ou seja, o Espírito Santo não é um fluir de Deus, o Espírito Santo não é uma energia ativa de Deus, o Espírito Santo não é simplesmente o fluir de Deus, como alguns querem fazer crer. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa, tem autodeterminação, e nós vamos ver, nós vimos que ele ora, nós vimos que ele intercede, agora nós vamos ver que ele determina. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Vamos lá, primeiro livro de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 11. Eu achei aqui, então eu vou ler. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Ou seja, autodeterminação, vontade, volição. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem vontade, ele distribui a quem ele quer, ou seja, autodeterminação. Somente uma pessoa pode ter autodeterminação. Então eu faço o que eu quero, ele faz o que ele quer, portanto o Espírito Santo é uma pessoa. Mas o Espírito Santo também é uma pessoa porque ele tem sentimentos. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 63.
Isaías, capítulo de número 63, versículo de número 10. E depois o Efésios 4:30, já está até na própria textuário da lição, né? Isaías 63, versículo 10. Veja o que está escrito aí. Mas eles foram rebeldes e contristaram ou entristeceram o seu Espírito Santo. Ou seja, somente uma pessoa pode ter sentimentos. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa, porque ele tem sentimentos. Efésios 4:30, que é o nosso textuário da lição, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Portanto, somente uma pessoa pode ter sentimentos. Mas ainda mais, o Espírito Santo, ele convence. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de João, capítulo 16, versículo de número 8. 16, 8. Diz assim, João, Evangelho 16, 8. Estamos juntos? Vamos lá. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Somente uma pessoa que tem volição, que tem vontade, que tem autodeterminação, que tem sentimento, consegue, por meio de argumentação, convencer alguém. Portanto, o Espírito Santo não é um fluir, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Porque ele consegue convencer. Somente quem tem intelecto consegue convencer alguém de alguma coisa. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Ainda mais, o Espírito Santo, ele fala. Abra sua Bíblia comigo, Atos 13, versículo de número 2. 13, 2. Atos 13, 2, que é a separação de Paulo e Barnabé para a obra missionária. Diz assim, Atos 13, 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? O Espírito Santo. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele fala. Ainda mais, nós temos 1 Timóteo 4, 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4, 1. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente. Em outras traduções diz, o Espírito Santo diz. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Ou seja, o Espírito Santo fala. Ainda mais, o Espírito Santo é aquele que testifica, ou seja, é aquele que dá testemunho. Quando a gente abre a Bíblia, lá em Hebreus 10, 15, Hebreus 10, 15. Diz assim, Hebreus 10, 15. Achamos? Estamos juntos? Amém? E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Ou seja, quem está testemunhando aqui é o Espírito Santo. Portanto, somente uma pessoa pode testificar, somente uma pessoa pode dar testemunho. Então, nós vimos aqui, com base nas Sagradas Escrituras, de que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma energia ativa de Deus e não um fluir de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa.
Mas mais do que ser uma pessoa, ele é uma pessoa da Trindade. Ele é Deus. Por que o Espírito Santo é Deus? Porque o Espírito Santo possui os mesmos atributos de Deus. Nós sabemos que existem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis ou não comunicáveis de Deus. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? A eternidade. Deus é eterno, autoexistente. Onisciência, tudo sabe. Onipresença, está em todo lugar. E onipotência, tem todo o poder. Então, esses atributos que somente Deus tem, o Espírito Santo também tem. E nós vamos ver a respeito disso mais à frente. Então, o Espírito Santo é Deus e nós vamos ver isso textualmente na Bíblia. Abra sua Bíblia comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 3. Atos 5, 3. Eu vou dizer o contexto histórico aqui. Ananias e Safira vendem uma propriedade, combinam o preço entre si e vão aos pés do apóstolo Pedro ofertar o resultante da venda do terreno ou da propriedade. Porém, eles mentem, eles acordaram o preço antes. Então, esse é o contexto. Diz assim, versículo de número 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Portanto, textualmente, o Espírito Santo é Deus. Então nós podemos ver isso claramente aqui. Quando Pedro fala, você mentiu ao Espírito Santo, e o próprio Pedro depois ele afirma, você mentiu ao homem, mas a Deus. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. Então, esse é o texto que você pode encontrar nas Sagradas Escrituras, que fala diretamente que o Espírito Santo é Deus. Logicamente, eu tenho aqui uma coletânea de outros textos que falam indiretamente, mas nós vimos aqui textualmente que o Espírito Santo é Deus. Mas eu gostaria de focar mais nos atributos da divindade, porque, como eu falei, o Espírito Santo é Deus, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. Então nós vamos ver a onipresença. Abra comigo o Salmo 139, Salmo de número 139, versículo de número 7 a 10. Achamos aí? Amém? Estamos juntos? 139, Salmo 139, 7 a 10. Diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ou seja, Deus é onipresente e o Espírito Santo, como Deus, também o é. Nós acabamos de ver aqui. Onisciência. O Espírito Santo é onisciente. Abra sua Bíblia comigo no capítulo de número 2 da primeira carta aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios,
capítulo de número 2, versículo de número 10 e 11. Diz assim: mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, se Deus sabe todas as coisas, e se o Espírito Santo investiga e conhece quem Deus é, logo o Espírito Santo sabe todas as coisas também. Por quê? Porque o Espírito Santo também é Deus. E se Deus sabe tudo e o Espírito Santo de Deus investiga tudo que é de Deus, logo o Espírito Santo também é Deus, porque conhece e sabe todas as coisas. Mas ainda mais, Ele é eterno. Abra sua Bíblia comigo, livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 14. Nós vamos ver a eternidade do Espírito, a Bíblia diz textualmente. Então vamos lá, 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, nós vimos aqui textualmente que o Espírito Santo de Deus, ele é eterno. Então, nós vimos aqui os atributos da divindade: eternidade, onipotência, onipresença e onisciência. Portanto, eu posso afirmar que o Espírito Santo é Deus. E mais ainda, esses são os atributos incomunicáveis. Nós temos também os atributos comunicáveis, que nós não vamos entrar fundo aqui, que é a santidade. É um atributo comunicável do Espírito Santo de Deus para com o homem. A verdade, o amor e também a bondade são manifestações comunicáveis do Espírito Santo de Deus para com os homens. Amém? Graças a Deus. Então nós temos caminhado até aqui. Nós vimos que o Espírito Santo é uma pessoa e nós vimos que o Espírito Santo, ele é Deus. Agora, na sua revista, você vai ver um termo aí, chamado, um termo um tanto quanto estranho aos nossos ouvidos, que se chama pericorese. Se você observar aí, está logo depois no item 2, né? O Espírito Santo é Jesus Cristo, tem aí pericorese. O que vem a ser isso? Pericorese. Pericorese é uma palavra grega, e a gente não vai entrar, porque primeiro que eu não tenho conhecimento profundo de grego, apenas noção, mas eu fui pesquisar essa palavra, e essa palavra é uma junção de 3 termos. Primeiro, de periferia, coré de coreografia ou dança, e eses, que é uma expressão que significa uma ação. Portanto, quando se juntam essas 3 palavras, pericorese é um termo utilizado na teologia para explicar ou tentar explicar a união íntima ou a relação íntima entre as pessoas da Trindade. Isso é um assunto que não é fácil explicar, mas eu gostaria de fazer uma comparação, uma analogia aqui, para que os irmãos pudessem visualmente entender como funciona as 3 pessoas da Trindade.
Mas para isso eu vou precisar de ajuda. Então, eu vou precisar dos meus assistentes aqui agora. Moisés, por favor, me ajuda aqui. E Ailton, que está mais perto, me ajuda aqui. Vem aqui na frente, por favor. A gente vai tentar demonstrar aqui, depois a gente vai passar álcool em gel na mão. Não se preocupem, tá? A gente vai passar álcool em gel na mão depois, tá? Vem aqui, por favor. Dá a mão aqui. Fecha aqui, fecha o círculo. Bem, o que é pericorese? A pericorese nada mais é que a união de 3 pessoas. Cada pessoa vai atuar de uma forma diferente. Então, no plano da criação, vamos supor, eu sou Deus, Moisés é Jesus Cristo e Ailton é o Espírito Santo. Tá? Então, as 3 pessoas sempre andam de mãos dadas, cada um atuando de uma forma diferente. Então, Deus, no plano da criação, Deus cria o mundo. Então, quem está em evidência é Deus. Então, Deus está em evidência. Ele está no plano da criação. Então, Deus está em evidência, mas está presente Jesus e está presente o Espírito Santo. Na obra da redenção, quem vai atuar? Jesus, significa representado aqui por Moisés. Então, Moisés, ele passa a estar no centro da Trindade, não em importância, mas em atuação. Então, no plano da redenção, é Jesus, aqui representado por Moisés, que está, então, em evidência. Depois que eu já ia falar depois que Moisés, depois que Jesus vem ao mundo, conclui o plano da redenção, é assunto aos céus, quem passa a atuar? O Espírito Santo, representado por Ailton. Jesus sobe, o Espírito Santo vem, mas em todos os momentos há a união da Trindade, em todos os aspectos, tanto da criação, quanto da redenção, quanto da manifestação do Espírito Santo ao longo da igreja. As 3 pessoas da Trindade estão de mão dadas nessa eterna coreografia, que é então o que João Damasceno chamou de pericorese. Amém? Obrigado. Agora passa álcool na mão aí, tá? Deu para entender? Deu para entender o que é pericorese? A pericorese nada mais é do que isso, é a união das 3 pessoas da Trindade de forma uníssona, porém com atuações distintas em diversos momentos da história. O Espírito Santo de Deus agora está atuando por meio da igreja, a partir do momento que Jesus Cristo foi assunto ao céu. O próprio Jesus diz: olha, se eu não for, o Consolador não virá. Então, essa pericorese, essa coreografia entre as 3 pessoas da Trindade, ela sempre existiu. Isso explica o que é a pericorese, ou seja, essa inter-relação entre as pessoas da Trindade. Agora, uma coisa importante a gente frisar, porque as pessoas costumam, e a gente mesmo no nosso próprio cremos na declaração de fé, nós vamos ler ela daqui a pouco, vai dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e de fato é. Porém, nós temos que ter em mente que não existe hierarquia entre as pessoas da Trindade. Então, Deus não é maior do que o Filho, que é maior que o Espírito Santo. Eu vou citar um exemplo aqui. Muitas pessoas acham que há hierarquia entre juiz, promotor e advogado, que o juiz manda mais que o promotor, que manda mais que o advogado. Não, juiz, advogado e promotor estão na mesma hierarquia. Então, da mesma forma, Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus estão no mesmo patamar. O Espírito Santo é tanto Deus quanto Jesus o é. Deus é tanto quanto Deus, quanto o Espírito Santo e Jesus Cristo é. Não existe hierarquia entre as pessoas da Trindade. Às vezes a gente fala isso,
a terceira pessoa da Trindade pode levar alguém a entender que é uma hierarquia. Primeiro Deus, depois Jesus, depois o Espírito Santo. Não há hierarquia entre as pessoas da Trindade. Nós vamos ver isso. Isso foi o que a gente está estudando aqui hoje, irmãos, é impressionante, mas isso já foi discutido desde os primeiros séculos da igreja. Essa questão da unidade trinitariana, que ainda hoje causa divisões. Por exemplo, existem denominações evangélicas que não acreditam na Trindade. Vocês sabem disso? Vou dar um exemplo aqui, não estou falando mal de ninguém, eu estou apenas simplesmente constatando um fato que eu investiguei e que realmente está lá no site da própria igreja. Ministério Voz da Verdade. Gosto muito das canções do Ministério Voz da Verdade, mas eles são unicistas. E o que é ser unicista? Unicista é acreditar que Deus é um só e que o Espírito Santo e Jesus são apenas manifestações de Deus. A Voz da Verdade acredita nisso, ainda hoje. Então, por isso é relevante, por isso é importante nós estarmos estudando isso, porque no culto normal, no dia a dia normal, nós não temos essa oportunidade de parar, de meditar, de ter um tempo para debruçar sobre esses assuntos. Por isso é importante você vir à escola bíblica dominical, que nós estamos tendo tempo para aprender isso. Então, isso é importante por quê? Porque solidifica a nossa fé naquilo que nós cremos de acordo com as Sagradas Escrituras. Nós vimos aqui que o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, prosseguindo, a gente precisa ter cuidado com isso, porque essas questões estão rondando aí, essas doutrinas estão ativas aí. Isso não é novidade nenhuma. Como eu falei para os irmãos, desde lá do 3º século da era cristã, isso já acontece. Por isso, foram feitos os credos. Credo é coisa de igreja católica. Não, credo nada mais é de uma declaração sucinta daquilo que nós acreditamos. Isso aqui é um credo. Declaração de fé das Assembleias de Deus é um credo. Aqui nós temos em tudo aquilo que nós cremos. E ao longo da história da igreja, diversos concílios foram realizados exatamente para combater heresias, como essa do unicismo. Então, nós vamos ler aqui que houve concílios, e nós vamos ler aqui o credo que foi realizado nesse concílio, para exatamente dizer que o Espírito Santo é uma pessoa como Deus o é, e portanto digno de adoração, que é um outro tema que a gente vai entrar agora, que já está quase na hora, temos 10 minutos ainda. Mas então, o Espírito Santo, ele não é hierarquicamente inferior a Deus e nem a Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele é Deus, assim como Jesus o é, assim como Deus o é. Então nós temos um Deus, um único Deus. Nós não somos politeístas, nós cremos num único Deus, que são 3 pessoas, mas isso é difícil de entender, mas nós cremos no Espírito Santo como Deus, Jesus como Deus e o próprio Pai como Deus, sendo uma única pessoa e não 3 manifestações de um único Deus. Nós vamos ler aqui, aproveitando o nosso cremos, lá na página 68, diz assim: cremos, professamos e ensinamos que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto. Isso nos caracteriza como pentecostais. Diz ainda:
na página 70 agora. Eu li na 68, estava lendo errado. Eu estou na 160, desculpe. É página 70. Cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É aquilo que eu falei anteriormente. Quando a gente fala isso, dá a entender que há uma hierarquia, mas não há hierarquia. Deus igual ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho. O Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude, e por isso mesmo é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo. Agora vamos aqui à leitura do credo. Diz assim, o credo niceno-constantinopolitano, do ano de 381. Em 381, isso já era tema de divergência. Cremos no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ou seja, o Espírito Santo é Deus, não há hierarquia entre as pessoas da Trindade e ele pode e deve ser adorado. Havia uma teoria, há muitos anos atrás, que o Espírito Santo não deveria ser adorado porque ele glorificaria o Pai. Mas isso já ficou para trás, foi um equívoco que aconteceu, e isso ficou expresso na própria declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é Deus, e como sendo Deus, ele é digno de adoração. Eu posso orar ao Espírito Santo? Pode. Você vai estar orando a Deus, assim como você ora a Jesus e assim como você ora ao Pai. Quando você dá glória a Deus, você está dando glória ao Pai, você está dando glória ao Filho, você está dando glória ao Espírito Santo. Por quê? Porque os três são um. Então, esse mistério da Trindade, que, confesso, não é fácil de explicar e nem tão pouco de entender, mas é um mistério lastreado na própria palavra de Deus, e nós vimos isso aqui, faz com que nós possamos adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não há divisão, não há subordinação. Nós adoramos o Espírito Santo como adoramos a Deus, como adoramos a Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina e é digno de adoração. O Espírito Santo, como nós vimos, ele possui natureza da divindade. Então, compartilha dos mesmos atributos de Deus. E nós vimos isso aqui. E ainda mais, o Espírito Santo, ele não somente age na igreja, mas ele age também no mundo. Ele age no plano divino da salvação. Ele age na vida humana. Por isso nós teremos uma lição exatamente para estudar o plano divino, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Porque o Espírito Santo, ele atua, nós vimos desde o Antigo Testamento e atua até hoje, e continuará atuando até nós sermos arrebatados no dia que o Senhor Jesus Cristo assim determinar. Portanto, meus queridos, nós temos que ter essa compreensão de que o Espírito Santo, ele não é parte da divindade isolada. Não como eu posso explicar, ele não é uma força ativa, ele é Deus, ele é uma pessoa da divindade, e assim como pessoa formam um único Deus, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, os três formam um.
Nós vimos também que o Espírito Santo ele tem autonomia, vemos aqui a autodeterminação, características então que o determinam como pessoa. E o que a gente precisa ter em mente é que o Espírito Santo ele é incriado, assim como o Pai é incriado, o Filho é incriado e eterno por si mesmo. O Espírito Santo ele não tem início, também não tem fim, assim como o nosso Deus não tem início e não tem fim. Portanto, o que nós precisamos ficar nesta manhã é: o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, formando um único Deus. O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus, o Espírito Santo não é um fluir de Deus, o Espírito Santo é Deus. Então nós temos que ficar com esta palavra: o Espírito Santo ele é Deus. E lastreado nas Escrituras, lastreado na declaração de fé que nós temos, nós podemos afirmar que a continuidade da atualidade dos dons espirituais é para a igreja de hoje, e isso é o que nós veremos ao longo de todo esse trimestre. Amém? 10 horas em ponto. Que Deus nos abençoe. Eu sei que é um pouco cansativo, mas é necessário a gente tirar esse tempo para nós estarmos aprendendo sobre coisas que normalmente nós não teríamos num culto normal. É um culto de ensino, é um culto de aprendizado, é um pouco teórico, mas é importante para a solidificação da nossa fé, para nós defendermos aquilo que nós cremos. Nós precisamos ter conhecimento para defender aquilo que nós cremos. Por isso, eu concito a todos aqueles que ainda que não têm, também é disponível na internet, baixem a declaração de fé das Assembleias de Deus, ou comprem o livro. Esse livro eu comprei, acho que se não me engano foi R$15, porque nele estão contidas todas os nossos credos, tudo aquilo que a gente crê, tudo aquilo que a gente professa. Aqui fala sobre batismo com o Espírito Santo, que é uma das manifestações do pentecostalismo que nós vimos no início. Aqui fala sobre a doutrina da Trindade, aqui fala sobre a doutrina das últimas coisas. Então, fortaleça a sua fé, fortaleça o seu conhecimento, lendo a declaração, lendo o nosso credo. Que Deus nos abençoe. Então, nós vamos ler agora o nosso textuário para estar encerrando a nossa escola bíblica dominical e passando então para o nosso culto matinal. Convido a você que está em casa e a você que está aqui também, para junto nós lermos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 30, que diz assim, no 3, 1, 2, 3, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Efésios 4 e 30. Graças a Deus. Nós vamos orar neste momento e em seguida estaremos dando início ao nosso culto matinal. Oremos então nesta hora. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor Jesus, de estar na tua presença, para que juntos, ó Senhor, tenhamos um tempo para meditar a respeito das Escrituras, ter conhecimento, Senhor Jesus Cristo, básico para defendermos aquilo que cremos, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor edifique em nossos corações e em nossas mentes tudo aquilo que foi falado aqui, Senhor Jesus Cristo, para que sejamos crentes melhores, para que saibamos, ó Senhor Jesus Cristo, estar arraigado na palavra que é a verdade. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus.
Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 116. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Hino de número 116. Aleluia, Jesus. Eu vagava pela senda de horror. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, mas Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé livre estou. Nós somos livres nesta manhã para adorar o Senhor. Isso para nós é um privilégio, irmãos. Vamos louvar ao Senhor ainda com o hino de número 298. 298. Aleluia, Jesus. Avante, servo de Jesus. Avante, servo de Jesus. O nosso Deus, nas trevas brilhe vossa luz. A luz lá dos céus. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Levanta, Josué, pendão, com muito valor. Teu inimigo foge então com grande pavor. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Sai com 300 Gideon a combater, e os midianitas logo vão a terra perder. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus.
Golias muito soberbo está, zomba de Deus, mas vem Davi e nele dá com a ajuda do céu. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Cerrai fileiras, ó fiéis, sempre avançar. No céu coroas e laureus Jesus vai nos dar. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos louvar o Senhor ainda com o hino de número 183, 183. Aleluia, Jesus. Da sepultura para o céu Jesus voltou, depois que o pecado aniquilou. Com grande poder foi que ressuscitou, e liberdade aos presos proclamou. Tremenda terra o saudou, pois que da morte se levantou. Ressuscitou, ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Em riso, em pranto, os discípulos se tornou, pois vivo Cristo se apresentou. Partir pra Galileia ordenou, e a promessa santa revelou. Poder do alto eu vos dou, pois o meu Pai pedi-lo vou. Ressuscitou, ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Jesus a sua mão divina levantou, abençoando os seres que salvou, e triunfante para o céu tornou, e uma nuvem logo ocultou, mas a promessa lhes deixou. Eis que convosco para sempre estou. Ressuscitou, ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Sentado à destra de Deus Pai, Jesus está, por sua esposa suplicando já. O mundo disto não cogita cá, porque não vê a luz que brilha lá. Em breve Cristo voltará, mas só Jesus Ele ao céu levará. Ressuscitou, ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Ressuscitou, ressuscitou, e para o céu Jesus tornou,
mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Essa é a esperança daqueles que esperam a vinda do Senhor Jesus, e nós já estamos aguardando esse dia como Igreja de Cristo na face da terra. Vamos ouvir a nossa irmã Heloísa louvando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vou deixar um versículo aqui para os irmãos que se encontram em 1 João, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Glória a Deus. Vou louvar o nome do Senhor com um hino muito conhecido. Os irmãos podem louvar e adorar o nome do Senhor junto comigo. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, de olhar os seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face,
e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Ele Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, nós veremos a face do Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. A esperança do crente é a vinda do Senhor Jesus. Vamos ouvir nosso irmão Ailton louvando ao Senhor. Aleluia, graças a Deus. Paz do Senhor para os irmãos. Maravilha, né? Estarmos na casa do Senhor, primeiro domingo do ano, primeira escola dominical, enriquecendo o nosso conhecimento aqui com um excelente estudo do nosso pastor Elias. Isso enriquece o nosso conhecimento da palavra de Deus. Vamos louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Vamos lá, pastor Nilton. Vamos lá, meu querido, dá o maior. Cante com a gente, tá, irmão? Você que souber a letra, pode cantar com a gente.
Aleluia. Vamos ouvir nossa irmã Tenira louvando ao Senhor. Vamos contribuir com nossos dízimos e as nossas ofertas para a obra do Senhor nesta manhã. Aleluia. O Senhor Jesus se faz presente nesse lugar, irmãos. Oh, glória a Deus. Eu quero saudar aos irmãos com a paz do Senhor. É um privilégio, nesse primeiro domingo do ano, estarmos aqui na casa do Senhor, para louvar e bendizer o seu nome. Como eu gosto muito de cheiro de naftalina, então eu vou cantar de coração para coração. Quero cantar milhões e milhões de vezes com os meus amigos e irmãos, assim como os anjos cantam lá na glória. Eu dou louvor a Deus aqui na terra, de todo meu coração, de coração pra coração, porque o Senhor mudou a minha vida, de coração pra coração. Estou feliz só porque te encontrei. Milagres acontecem em minha vida, por isso é que eu não paro de cantar. Assim como os anjos cantam lá na glória, eu dou louvor a Deus aqui na terra, de todo meu coração, de coração pra coração, porque o Senhor mudou a minha vida, de coração pra coração. Estou feliz só porque te encontrei. E os milagres são muitos. Milagres acontecem em minha vida, por isso é que eu não paro de cantar. Assim como os anjos cantam lá na glória, eu dou louvor a Deus aqui na terra, de todo meu coração, de coração pra coração, porque o Senhor mudou a minha vida, de coração pra coração. Estou feliz só porque te encontrei, de coração pra coração, porque o Senhor mudou a minha vida, de coração pra coração. Estou feliz só porque te encontrei. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Como é do nosso costume,
a pedido do nosso pastor presidente, pastor Manuel Custódio, nós temos por costume, desde o início dessa pandemia, lermos o Salmo de número 91. Eu convido a igreja para se colocar de pé, o pastor Elias estará lendo o Salmo de número 91. Vamos ler todos juntos o Salmo de número 91, junto com o pastor Elias. Graças a Deus. Leamos então o Salmo de número 91, a minha versão é um pouquinho diferente da de vocês, mas o contexto é o mesmo. Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Graças a Deus. A igreja pode tomar assento. Esta é a segurança daquele que se refugia no Senhor Jesus. Aleluia. Eu convido a igreja a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus filhos para serem servos, em outras versões, para serem escravos. Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados e todos os teus vizinhos, a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e elas os enchiam. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia, Jesus. Nós aqui estamos diante de uma passagem bem interessante.
Nós estamos no início de um novo ano. Hoje é o primeiro domingo do mês, é o primeiro culto quando nós estamos aqui nesta manhã. E essa passagem aqui é uma passagem bem interessante. Nesse final de semana agora, nós estávamos assistindo pela televisão alguns relatos de algumas pessoas. O repórter perguntava às pessoas como foi o seu ano de 2020, e algumas delas diziam que o ano não foi bom, e graças a Deus que acabou o ano de 2020. Outros diziam que várias coisas eram ditas naquele momento ali, e eu fiquei prestando atenção que nós, como servos do Senhor Jesus, nós tivemos problemas, sim, tivemos um ano difícil, mas tivemos vitórias. Nós tivemos vitória, nós tivemos conquista nesse ano de 2020, e está começando o ano de 2021, e a nossa conquista será a mesma. Nós temos que ficar firmes no Senhor a cada dia. Aqui nessa passagem, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Aqui, nesse texto que foi lido, a viúva vivia um momento bem difícil. Aqui diz que ela era mulher das mulheres dos filhos do profeta. Existia naquela época escola de profeta, e essa mulher era uma delas, que era mulher dos filhos de um dos profetas. E Eliseu, ela questiona com Eliseu. Eliseu era um profeta sucessor de Elias. Ela questiona com Eliseu: meu marido temia o Senhor, era teu servo. Agora eu estou passando por um momento difícil. Só tenho 2 filhos, e meus filhos estão sendo levados para serem escravos, porque naquele momento ela não tinha situação nenhuma. Se ela não fosse sustentada pelos seus familiares, ela tinha que casar com o cunhado. Se não tivesse o cunhado, eu não sei o que seria, mas ela tinha que ser redimida pelo cunhado dela, pelo irmão do falecido. Era o que sucedia lá em Israel nessa época. Aqui a viúva estava passando por um momento desagradável. Ela vivia um momento sem dignidade. Ela só tinha 2 filhos. No texto não diz, mas provavelmente os garotos ainda eram pequenos, porque se fosse rapazes, eles iriam trabalhar para sustentar a mãe. Mas aqui não, os meninos seriam vendidos como escravos para que a dívida fosse paga. Quando é que a dívida seria paga? Nós não sabemos, o texto não diz, mas o menino dela seria escravo. Ela estava passando por um momento difícil, mas ela temia o Senhor como o marido dela temia. O que ela fez? Ela foi ao profeta Eliseu e perguntou para ele, e disse para ele: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele, teu servo, temia o Senhor. O marido dela temia o Senhor. Como ela disse que o marido temia o Senhor, provavelmente ela também temia o Senhor, tanto que ela foi a Eliseu. E Eliseu perguntou a ela: mulher, o que tenho eu contigo? O que eu posso fazer por você? Eliseu foi pego de surpresa. Provavelmente, o texto não diz, mas provavelmente Eliseu teve que ter um tempo, porque ele não teve uma resposta de imediata. Ele, como um homem qualquer, não teve uma resposta imediata, mas de repente ele vem ser amparado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus manda ele dar essa resposta: declara-me o que tens em tua casa. Ela disse: apenas eu tenho uma botija de azeite. Ela só tinha uma botija de azeite, não tinha nada. Ela, segundo o texto fala, ela não tinha nada, mas ela tinha uma botija de azeite. O pouco com Deus é muito. Nós estamos no início de um novo ano. Muitas das vezes você pode estar pensando, você pode estar até dizendo: eu não tenho nada, o que eu irei fazer no decorrer desse ano? Eu perdi o meu emprego, eu perdi a minha família, os problemas se aumentaram. Mas aqui o texto diz: a mulher ainda tinha uma botija de azeite, e com essa botija de azeite aconteceu o milagre, a multiplicação do azeite. Aqui no texto fala: então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, não poucos vasos. Era uma outra situação que a mulher teria que enfrentar, pedir vasos emprestados ao vizinho. Ela já estava vivendo aquela situação sem dignidade. Vocês imaginam, irmãos, a situação daquela mulher, já estava vivendo sem dignidade. Provavelmente já havia comentário naquele lugar sobre aquela mulher. O marido dela tinha morrido. Ela estava com 2 filhos pequenos que iriam ser escravos para pagar a dívida dela. Quer dizer, ela ainda teria que pedir vasos emprestados aos vizinhos. Olha só a situação daquela mulher, como é triste.
Eu vou ter que pedir vaso emprestado. Ela podia questionar o profeta Eliseu: por que eu vou ter que pedir vaso emprestado aos vizinhos? Ainda vou ter que passar por isso? Pedir vasos emprestados aos vizinhos? Mas ela obedeceu ao que o profeta falou. E quando nós obedecemos a voz do Senhor, o pouco com Deus se torna muito. Muitas das vezes nós sofremos, deixamos de receber, sofremos consequência por desobediência. Aqui não foi o caso dessa mulher. A mulher obedeceu. O que o profeta disse, ela confiou. Pediu vasos emprestados aos vizinhos, e não pouco. Aqui diz que não poucos vasos. E o que aconteceu? Pois partiu dali e fechou a porta sobre os seus filhos. Eles traziam vasos e os enchiam. Ela levou os vasos para casa, fechou a porta da tua casa com seus filhos e começou a derramar aquela botija de azeite. O que começou a acontecer? O azeite foi aumentando, foi se multiplicando. Eu não sei a quantidade de vasos que aquela mulher tinha. Aqui fala que não eram poucos vasos, mas com certeza ela tinha bastante vaso. E na maneira que ela ia colocando o azeite ia aumentando. Ela ia enchendo os vasos, ela ia enchendo até o último vaso. Até o último vaso. Ela aqui, por obediência ao profeta, ao que o Senhor tinha falado ao profeta, ela obedeceu e foi se multiplicando o azeite daquela mulher, foi se multiplicando o azeite daquela senhora. Os filhos começaram a encher os azeites até que o azeite parasse. E ela continuou. Então sucedeu que cheios foram os vasos, e disse o seu filho: traze-me ainda o vaso. Porém o filho lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Houve azeite até que enchesse o último vaso. Nós, irmãos, precisamos estar cheios de azeite. Precisamos estar a cada dia ao pé do Senhor, para que o nosso azeite não falte. Precisamos estar firmados na palavra, em obediência à palavra de Deus. Ela ouviu a voz do profeta. O profeta tinha sido direcionado por Deus naquele momento. E muitas das vezes nós deixamos de obedecer, nós deixamos de ouvir a voz do Senhor e nos falta o azeite. O azeite não é multiplicado. Como falei anteriormente, o pouco com Deus é muito. No ano de 2021, nós estamos no início desse ano, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que você está passando nesse momento, mas o que eu tenho a te dizer: o Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata. O pouco que você tem com Deus é muito. Aqui a viúva encheu todas aquelas vasilhas de azeite. Ela teve o privilégio de se encontrar com o homem de Deus. Ela teve o privilégio em obedecer a palavra do Senhor. E continua o texto: então veio ela a saber ao homem de Deus. Voltou de novo ela a Eliseu e disse: aí o profeta disse para ela: vai, vende o azeite e paga toda a tua dívida e vivei do resto com teus filhos. Olha o que aconteceu, irmãos. O profeta falou para ela: vende esse azeite, paga a sua dívida e vive do resto com teus filhos. Não foram pouco azeite, porque ela pôde vender, pagar aquela dívida, ainda ficar com o resto, ainda viver com aquele azeite. Profeta é uma passagem bem interessante. Aqui o profeta podia fazer um outro tipo. O Senhor faz qualquer tipo de milagre. Aqui o Senhor poderia fazer um outro tipo de milagre. Mas o que ele fez? Ele mandou que ela vendesse o azeite, que ela não se prostrasse, que ela trabalhasse, que ela não ficasse pelo canto. Eu só tenho uma botija de azeite. Muitas das vezes, como eu falei, nós deixamos de receber por desobediência e muitas das vezes nós ficamos acomodados. Eu tenho uma botija de azeite, o que eu irei fazer? Aqui a mulher só tinha uma botija de azeite. O azeite se multiplicou. Ela vendeu e viveu do resto. Eu não sei quanto tempo aquela mulher viveu ainda do restante daquele azeite, vendendo aquele azeite. O texto não relata, mas nós sabemos que ela obedeceu à voz do Senhor e foi fiel na obediência.
Tem um hino do Ana Azevedo que foi cantado aqui no dia de Ano Novo, na passagem do ano, que diz: se atentamente ouvires a Deus e os mandamentos obedecer. Se atentamente ouvir a voz de Deus e os mandamentos obedecer, bendito serás na terra, bendito serás no campo. Então, se nós obedecemos a voz do Senhor a cada dia, seremos benditos. Seremos benditos em todos os nossos afazeres. Seremos benditos no ano de 2021. O Senhor Jesus não nos desamparará, não nos deixará órfãos, não deixará que nós viemos a tropeçar, viemos a cair, porque estamos seguros na rocha, seguros no Senhor Jesus a cada dia. Estamos firmes no Senhor Jesus, firmes nas suas promessas. Nós não podemos nos desesperar, nós temos que ter fé, temos que ter esperança, temos que ter perseverança. O crente tem que se perseverar a cada dia, até a vinda do Senhor Jesus, ou o dia de nossa partida. Nós servimos ao Senhor Jesus, temos a certeza que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar o direito de salvação. Por isso nós estamos aqui nessa manhã. Aqui a viúva foi vencedora, a viúva acreditou, e ela teve o azeite duplicado, ela teve multiplicação no azeite dela. E nós não somos diferentes. As virgens prudentes tiveram lâmpadas em suas lamparinas, tiveram azeite em suas lamparinas. Elas foram prudentes, elas não deixaram o azeite se acabar. Quando veio o noivo, as 5 loucas tinham perdido o azeite, mas as prudentes estavam com azeite na lamparina. Veio o noivo e elas foram ao encontro do noivo. Por quê? Porque tinha azeite em suas lamparinas. As loucas, as que não foram prudentes, perderam, não foram participar das bodas. Por quê? Porque deixaram faltar o azeite em suas lâmpadas. E nós não somos diferentes. Está começando o ano de 2021. Procuramos ter azeite na nossa lâmpada a cada dia. Procuramos ter reserva em nossa lâmpada. Vamos nos colocar na posição de vaso de barro. Sermos humildes a cada dia. Sermos obedientes ao Senhor a cada dia. Fazer a tua vontade, fazer a tua obra, porque a vinda do Senhor está muito próxima. Ser obediente. Às vezes deixamos de ter fé. Por quê? Deixamos de ter fé, e é impossível agradar a Deus sem ter fé. Nós não podemos perder a nossa fé. Nós temos que ter fé do tamanho do grão de mostarda, como diz a palavra de Deus. Mas não podemos viver sem a fé, porque sem a fé é impossível agradar o Senhor Jesus. Aqui no texto, a viúva teve fé, ela teve certeza que viria a providência de algum lugar, e a providência veio do Senhor. E aqui nós vemos a providência do Senhor na vida daquela viúva. Bartimeu era um cego que estava mendigando na estrada. Ele viu que Jesus ia passar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque ele conhecia o Senhor Jesus, ele sabia que o Senhor Jesus viria da raiz de Jessé, lá em Isaías já dizia isso. Então, Bartimeu estava mendigando na estrada, e viu: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que aconteceu? Jesus chamou Bartimeu, teve uma ação e teve uma reação. Aqui na viúva também é a mesma coisa, ela praticou uma ação e teve uma reação. E aí nós vemos, Bartimeu foi ao encontro do Senhor Jesus, recebeu a cura. Ele não voltou, o texto lá em Mateus diz: ele não voltou lá para onde ele estava. Ele largou a sua capa, deixou tudo para trás e seguiu ao Senhor Jesus. Ele não ficou parado. Aqui o profeta falou para a viúva: vende tudo, vende esse azeite e pague sua dívida e vivei do resto. O que nós temos que fazer? Nós temos uma botija de azeite, nós não podemos ficar parados, nós temos que fazer esse azeite multiplicar. Espiritualmente falando, nós temos que estar aos pés do Senhor a cada dia. Se você se sente desanimado, fraco, sem vontade, está começando o ano de 2021, eu não tenho nada, como vai ser? Tem sim, tem um pouco de azeite na botija. Peça ao Senhor que o seu azeite será multiplicado. Vai chegar ao final de 2021, você contando muitas bênçãos na presença do Senhor. Lançai a rede nessa hora.
Pedro estava pescando, não tinha pescado nada. Jesus falou para Pedro: lançai a rede, volta ao mar, Pedro. O que aconteceu? Pedro voltou ao mar, estava desanimado, pois naquela noite nada tinha pescado, mas ele voltou ao mar. E o que aconteceu? Pescou tanto peixe que não cabia dentro de um barco. Ele foi preciso chamar um colega para que ele ajudasse com outro barco, porque a quantidade de peixe era muito grande. E nós sabemos que os dias são maus, os dias são trabalhosos. Nós a cada dia temos que estar na presença do Senhor Jesus, buscando a tua presença, que os irmãos possam no ano de 2021 estarmos mais perto do Senhor Jesus, que nós possamos estar a cada dia cumprindo o mandato do Senhor Jesus, cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, levando a sua palavra a todos aqueles que ainda não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus, que nós possamos ter a vitória, porque sabemos que a vitória vem através dele, que possamos ser fiéis, que possamos ser perseverantes e não percamos a nossa esperança, que um dia o Senhor Jesus virá buscar a tua igreja. A vinda do Senhor Jesus é certa. Sabemos que os dias são maus, vivemos dias trabalhosos, mas nós que temos o Senhor Jesus como a nossa segurança, estamos livres, estamos cobertos no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Que possamos ser abençoados nessa manhã, que possamos ser um ano de 2021 na presença do Senhor Jesus, que possamos, nossos familiares, nós possamos ter a cada dia a certeza de nossa salvação, possamos estar firmes na presença do Senhor Jesus. Eu quero deixar para essa igreja essa palavra, que o Senhor Jesus possa nos abençoar, que o Senhor Jesus possa nos guardar, que nós possamos estar firmes a cada dia, fazendo a tua vontade, cumprindo o teu querer. A lâmpada não pode se apagar, o azeite não pode faltar. Até aqui tem nos ajudado o Senhor e continuará nos abençoando, nos ajudando. Como eu disse anteriormente, se atentamente ouvirmos a voz do Senhor, se ouvirmos a voz do Senhor, o Senhor Jesus sempre estará pronto a estar no nosso lado. Muitas das vezes nós estamos tropeçando, nós estamos fraquejando, mas o Senhor Jesus sempre tem uma palavra: filho meu, eu estou do seu lado, eu estou pronto a te ajudar, eu estou pronto a te levantar. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas o Senhor Jesus é o nosso conforto, o Senhor Jesus é a nossa alegria. Continuemos firmes, irmãos, na presença do Senhor a cada dia, para que nós possamos ser vitoriosos, possamos estar prontos para o dia da sua vinda. Como eu disse, a vinda do Senhor Jesus está muito próxima e temos que estar preparados a cada dia. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor uma estrofe do hino. Vamos louvar ao Senhor. E diz assim: o céu está me sustentando, o céu está me carregando, até aqui me ajudou o Senhor, em suas mãos seguro eu estou. A lâmpada não apagou e o azeite nunca acabou, até tudo isso passar. O que me resta é te adorar, adorar. O céu está me sustentando, o céu está me carregando, até aqui me ajudou o Senhor, em suas mãos seguro eu estou. A lâmpada não apagou e o azeite não acabou, até tudo isso passar. O que me resta é te adorar, adorar. Aleluia, Jesus. O que nos resta é adorar ao Senhor Jesus.
Vamos adorar ao Senhor Jesus a cada dia. É o que importa ao servo do Senhor Jesus. As lutas vêm, os problemas vêm. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor os livra de todo. Vamos adorar ao Senhor Jesus, que nós possamos a cada dia estarmos aos pés do Senhor Jesus. Eu convido a igreja para se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por esse culto dessa manhã, que o Senhor tem nos concedido essa bênção, que o Senhor tem estendido sobre nossas vidas. Eu convido o pastor Nilton para que venha aqui fazer essa oração. Logo em seguida o pastor Elias estará impetrando a bênção apostólica. Muito bem, irmãos, paz do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua presença aqui em nosso meio. Obrigado pela lição de hoje. Que essa lição fique impregnada em nossos corações, Senhor. Também eu te agradeço pela Tua presença neste culto, nos louvores que foram entoados, Senhor. Obrigado pela Tua presença nos louvores e principalmente na Tua palavra. Senhor, que cada um que entrou por essas portas saia daqui abençoado. Que cada oração aqui feita possa ter sido ouvida do Seu trono, Senhor. Agora nos leve aos nossos lares, nos dê um dia de paz, Senhor, e um culto logo mais alegre, e que haja salvação de almas, Senhor, porque esse é o objetivo das nossas reuniões. Senhor, seja conosco, e eu desde já te agradeço pelo ano de 2021, que está diante de nós, que possamos, Senhor, realizar os nossos sonhos em Ti, principalmente. Obrigado por tudo, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja que crê diz: Deus abençoe seu povo. Graças a Deus.